Você sabia que, segundo a psicologia, admitir dificuldade e pedir ajuda ativam circuitos cerebrais que trazem segurança e colaboração. E mesmo assim, 60% das pessoas não pede ajuda, elas têm receio de pedir ajuda e medo de parecer menos capazes. Nós vamos hoje, nesse episódio, quebrar de uma vez por todas esse tabu no agronegócio de que a gente tem que saber tudo, resolver tudo, tem que ser todo mundo aí muito seguro de si. E eu vou te mostrar como fazer isso para você se sentir cada vez mais confiante nas suas vendas, nas negociações e também na sua vida. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast que está aqui toda semana, há 3 anos e meio já no ar. A gente tá com conteúdo sempre novo, sempre trazendo discussões atuais e bem ali fora da caixa, né? Bem diferente do que o resto das pessoas falam, dentro de vendas no agro, também de comunicação, de liderança, gestão. A gente fala aqui muito de desenvolvimento pessoal e esse episódio de hoje aqui tá ligado a tudo isso. Então, quero já te convidar para seguir o nosso canal, se inscrever aqui, compartilhar esse episódio com todas as pessoas do seu time, manda para os seus clientes também, porque afinal de contas isso aqui serve para todas as pessoas, independente da área de atuação. Esse conteúdo de hoje a respeito da gente quebrar algumas crenças, da gente ter mais liberdade, se sentir mais confiante para pedir ajuda, gente, isso é importante para todo mundo. Quero também que você me mande uma mensagem depois no meu Instagram, tem aqui embaixo no descritivo, xavier.agro, me manda uma mensagem para me contar onde foi que você assistiu ou ouviu esse episódio, né? Não sei se você está na estrada aí, muitas pessoas estão, tem muita gente que está no canal também do YouTube, tem no streaming, enfim. Me conta aonde é que você consumiu esse conteúdo aqui. E o último pedido, tem aqui, se for no Spotify que você estiver, tem um lugar para você avaliar, para você clicar lá e dar 5 estrelas para a gente. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso episódio crescer cada vez mais. Então vou só te fazer esse pedido, avalia o nosso podcast aqui e aí vamos seguir por esse conteúdo aqui tão importante. Hoje, se a gente pensar, olha só, com todo esse cenário mudado, com todas as coisas acontecendo e um mercado que vem aí em altas e baixas, como sempre foi, mas nos últimos anos, particularmente, o mercado de cereais está muito desafiador. Quem trabalha com venda de máquina agrícola, com venda de serviços no agronegócio, muita gente tem enfrentado muitos desafios e a gente percebe que essa questão de linha de frente, sabe, que a gente se coloca, de assumir mais responsabilidades, quem já está no mercado há mais tempo, as pessoas que vão subindo realmente, hierarquicamente na empresa e vão assumindo cargos diferentes, de liderança principalmente, quanto mais a pessoa está ali num cargo mais alto e quanto mais tempo ela está no mercado, ela se coloca numa posição ali de que tem que saber tudo, tem que ter resposta para tudo, tem que resolver tudo. E a gente sabe que não é bem assim, que ninguém tem resposta para tudo, que ninguém sabe sobre tudo e, ao mesmo tempo, segue essa dificuldade, sabe? Segue esse desafio das pessoas. E uma coisa que eu quero te dizer, seja com os seus clientes, de repente você está numa negociação, você está passando por algum problema e tem que fazer gestão de alguma crise, de algum problema aí com os seus clientes, ou numa negociação mesmo que está mais difícil, ou para entrar até num cliente, de repente o seu desafio não é esse, não é de vendas, mas é de gestão, é de formar a equipe, é de ter uma equipe engajada, motivada e que faz realmente vendas, que está conseguindo bater metas. Isso é o desafio de muitos gestores hoje no agro. A gente tem também desafios pessoais, né? A gente não separa, né? Não existe uma separação de esse aqui sou eu profissional, esse aqui sou eu pessoal. Uma área da nossa vida vai impactar na outra, e aí todas as vezes que a gente fala sobre esse pedir ajuda, sobre esse se desafiar, sabe? Se colocar um pouco mais numa situação um pouco mais de vulnerabilidade, se permitir não saber e se permitir pedir ajuda, isso na verdade não é uma fraqueza. Pelo contrário, vai ser o seu combustível para você acelerar mais, para você deixar de cometer erros que outras pessoas que te deram um conselho, que te ajudaram aí,
te mostraram que elas já erraram, então você segue por outro caminho. E claro que a gente tem que saber para quem pedir ajuda, desde já, né? E desde o começo aqui eu já falo isso, não é simplesmente sair pedindo ajuda para todo mundo aí de qualquer jeito, mas é avaliar, olhar em volta de você. Tem tantas pessoas que às vezes estão há menos tempo na empresa que você, mas que já sabem alguma informação que você ainda não sabe. Tem o seu gestor, que sempre é possível você pedir ajuda. Tem pessoas externas que você pode contratar até algum serviço pedindo ajuda, pedindo uma consultoria, uma mentoria. E a gente vai tratar aqui alguns pontos que eu te convido realmente a ficar aqui até o final desse episódio, porque tem uma mensagem muito importante aqui ao longo desses tópicos que eu separei pra gente conversar. Então, quando a gente se coloca nessa posição de humildade, e no fim das contas tem muito a ver com isso, tá? A gente tem as pessoas que são camadas, né? Tem pessoas que não pedem ajuda porque elas acham que realmente já sabem de tudo e elas têm dificuldade de entender que elas não sabem. Olha que louco. Tem gente que eu já conversei, que eu mostrei caminhos, que eu mostrei que tinha pontos de melhoria e a pessoa saiu da conversa com a mesma atitude, com a mesma cabeça, não adiantou nada porque lá na cabeça dela, a mentalidade dela tá tão travada que ela acha que ela sabe de tudo e que ela não precisa de ajuda. Já aconteceu até comigo de dar algum treinamento dentro de uma empresa e ter uma ou outra pessoa ali que estavam completamente desconectados do treinamento, mesmo a gente tendo uma metodologia que a gente traz todo mundo para perto, mesmo a gente sabendo fazer isso há muitos anos, né, que eu dou treinamento, mas ainda assim tem uma outra pessoa que ela não se conecta com você. E assim, a gente vai até aprendendo, a gente vai sabendo qual que é o perfil de cliente que tem gente assim, e aí a gente já passa a nem ir mais, né? Mas é muito desagradável você estar num ambiente com uma pessoa que ela não está aberta para aprender. E isso, de verdade, tem muito sobre falta de humildade, muito sobre orgulho que essa pessoa sente ali, de achar que ela já sabe que quem é que vai ensinar para ela alguma coisa, né? Quando a gente se fecha para aprender, a gente, na verdade, vai perder muito com isso. A gente consegue aprender com cada pessoa que a gente conversa, e se a gente tiver essa mente aberta, vai ser muito mais fácil. Eu imagino que você que está aqui assistindo ou ouvindo esse episódio do Agora Vendas, e que já é ouvinte há mais tempo também, mesmo quem chegou agora está aqui ligado, prestando atenção nesse conteúdo, não é esse perfil de pessoa, porque se fosse, não clicaria para assistir um episódio de um podcast, que tem gente que não gosta de podcast, não gosta, acha que não vai aprender nada com isso, né? Já ouvi isso também. Você não estaria aqui prestando atenção, porque você ia começar a ouvir já o episódio e falar assim, ih, que bobagem esse negócio, né? Então, se você tá aqui até agora, eu tenho certeza que você vai ficar até o final desse episódio, porque você vai levar para sua vida coisa importante aí, vai fazer boas reflexões a respeito disso que a gente está conversando. Não é o seu caso, provavelmente, falta de humildade ou um orgulho muito acentuado. Tem essas pessoas que sentem assim, que elas acham que elas sabem de tudo, e tem muitas outras que têm realmente medo de pedir ajuda. Não pedem porque não é costume, mas também não pedem porque lá no fundo tem medo, medo de se expor, medo de mostrar que não sabem algo, medo até de reconhecer para si mesmo, e aí ficam ali tentando resolver tudo, ou é um excesso de responsabilidade acumulada. E é até engraçado porque a gente fala muito sobre autorresponsabilidade, né? Sobre as pessoas colocarem ali, se colocarem dentro de uma situação e fazerem aquilo que elas têm que fazer, aquilo que é atribuição delas. Mas eu quero que você entenda, desde agora no nosso começo de conversa, que quando você pede ajuda, você está fazendo algo. Você está se movimentando para resolver algum problema. Não quer dizer que você não está resolvendo. O não resolver é realmente empurrar o problema para debaixo do tapete, deixar ali e não fazer nada em relação a isso. Agora, quando você pede ajuda, você está se movimentando, você está dando um passo para resolver aquele problema. E não significa que você tem que resolver sozinho. Tira da sua cabeça essa ideia de que a pessoa competente, de que o profissional bom é aquele que sabe fazer. Mais do que saber fazer tudo, você tem que conhecer pessoas capazes de te ajudar. Você tem que ter essa ação de humildade, de força mesmo e coragem até,
para pedir ajuda para as pessoas, para buscar. Gente, a gente tem pessoas que buscam aqui mentoria o tempo inteiro e pessoas que às vezes estão começando carreira, gente que acabou de formar, assumiu o primeiro cargo e já pediu ajuda pra gente aqui, já tá vindo fazer mentoria, gente que também já tá no mercado há muitos anos e que vem pedir ajuda pra gente. Então, não tem, sabe, idade, geração, não tem nada de quanto tempo que tá no mercado, sabe? Tem que é fato que a gente sempre precisa de ajuda. E eu já digo uma coisa, eu até hoje, dando treinamento, mentoria, fazendo consultoria, trabalhando com o que eu trabalho há anos, eu continuo pedindo ajuda de outras pessoas. Seja de um mentor que eu trago para dentro da mentoria para dar uma aula de um assunto específico que eu sei que aquela pessoa está vivenciando no momento, que ela tem uma baita experiência naquilo, que ela vai somar mais do que se eu fosse dar aquela aula até. Então eu trago outras pessoas, eu falo, você pode dar uma aula aqui e falar sobre esse assunto? Às vezes eu estou conversando com amigos meus, com pessoas do meu network, eu falo, nossa, isso aí seria uma baita aula para a gente, será que você poderia vir para falar com os nossos alunos? E eu faço isso, eu peço ajuda também contratando serviços de consultoria, de mentoria, a gente não tem que saber tudo e a gente precisa ir olhando para aquilo que a gente já faz muito bem feito e melhorar cada vez mais aquilo, mas aquilo que não fazemos bem, que não sabemos fazer, a gente não tem que resolver sozinho. Para de uma vez por todas com isso. Esse medo, né, esse pedir ajuda, aliás, ele assusta as pessoas. Por quê? A gente tem, por exemplo, o vendedor que quer quebrar a cabeça sozinho, resolver sozinho, e aí ele já tem, às vezes, outros colegas, não é nem só alguém que está acima dele, outros colegas que já passaram a mesma situação. Toda vez que eu dou um treinamento de vendas, gente, para uma equipe, para uma empresa, a gente faz isso online, a gente faz isso muito presencial, e eu estou o tempo todo com equipes dentro das empresas e eu incentivo, eu estimulo que eles resolvam algumas situações que o outro colega trouxe. Por quê? Porque ali dentro eu quero mostrar para eles e eu faço esse reforço com eles. Ali dentro tem uma riqueza muito grande de informação. As experiências das pessoas são diferentes, o tempo de mercado, a visão sobre o mundo, os talentos que cada um tem, então a facilidade de cada um com determinado assunto ou situação, é tudo diferente. Então, se eu entendo isso, que eu tenho colegas do meu lado que já viveram situações diferentes e que poderiam somar com aquilo que eu estou vivendo, com aquele problema, com aquele desafio, ou com algo que eu queira criar. Eu não é sempre problema, né? Às vezes eu quero criar um projeto, eu quero pensar em alguma melhoria para o atendimento que eu faço com algum determinado grupo de clientes. Tem situações que a gente quer só melhorar, quer fazer melhor, e a gente esquece de pedir ajuda pro colega do lado, a gente só fica com aquela coisa lá dentro da cabeça, sabe? Que isso até em psicologia tem uma palavra que eu acho muito interessante, que é ruminar. Existe essa palavra, tá? Porque eu sempre tive mania de falar isso, né? Que a gente fica ruminando as coisas, mas existe isso de verdade. Que é o ficar ali sofrendo com algo, sentindo algo e a gente não sair do lugar para resolver. E isso não só não resolve o problema, como também vai gerando uma angústia, um peso muito grande. E aí, às vezes, essa pressão que você está sentindo, essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade aí estão sendo aumentados muito porque você está achando que você tem que dar conta sozinho e que você não poderia ter essa dificuldade, sabe? Você vai se culpando cada vez mais e isso vai criando um negócio cada vez maior dentro da gente. Então, coloca para fora isso que você está sentindo através de ir atrás de outras pessoas e pedir ajuda. Pode ser para um colega, como eu citei aqui, pode ser para o seu gestor e eu te convido, inclusive, essa semana agora que você está ouvindo esse episódio aqui, a pensar o que eu estou vivendo que é um desafio ou que eu quero buscar uma oportunidade e que eu posso sentar com o meu gestor depois de eu pensar um pouco e analisar um pouco a situação, de repente eu levantar alguns dados mais concretos e eu posso ir lá, levar esses dados, levar um pouco do que eu penso ou do que eu já tentei e pedir a ajuda do meu gestor. Eu te convido a buscar essa semana uma conversa, uma reunião com o seu gestor e pedir ajuda para alguma situação que você esteja vivendo. Sabe? Porque a gente só se fortalece quando a gente
treina isso, quando a gente faz isso mais vezes, não é uma vez na vida, uma vez no ano que você vai pedir ajuda para alguém. Você precisa começar a praticar isso um pouco mais. Talvez seja um gestor, né? Você esteja à frente de uma equipe aí e aí acaba o que? Se sobrecarregando, porque você tem que dar conta de resolver tudo, você tem uma agenda já cheia de atividades, mais toda a agenda de acompanhamento do time, mais as dúvidas e as demandas que eles trazem, e aí você acha que você tem que dar conta de fazer tudo, de responder tudo e ter tudo na ponta da língua, e aí pressão de cima, pressão de baixo. Tem até um episódio do Agrovendas que eu gravei, vou deixar aqui embaixo no descritivo como referência, sobre essa pressão à flor da pele, até esse é o nome do episódio, que o gerente sente muitas vezes, um gestor comercial ou de qualquer outra área, o dono de uma revenda, porque é pressão vinda de cima e de baixo o tempo inteiro, né? Se é o dono de uma revenda, às vezes tem sócios ou tem o próprio mercado, né? A própria responsabilidade de ter a empresa ali, de gerir a empresa, e aí isso vai acumulando dentro de você, isso vira uma bomba, daqui a pouco aí vai explodir. Então, olha para isso, ouve esse outro episódio depois lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou deixar outras referências aqui embaixo também. Tem uma entrevista que eu fiz com um cara que é gestor e que ele tem uma tranquilidade, assim, sabe, para dizer, nossa, não sei isso. Diversas vezes a gente conversa e ele, com toda a sabedoria, com toda a experiência que ele tem, um cara que eu aprendo sempre que eu converso, ele sempre me pergunta alguma coisa também, que é o André da Sacata. Então tem um episódio gravado com ele que tá aqui no descritivo também. Vale a pena ouvir a serenidade que ele fala, a humildade que ele tem, né? Vale a pena aí para te inspirar. Mas vamos aqui seguindo, que eu quero trazer uma coisa. Quando a gente tem, por exemplo, gestão de conflitos, aconteceu algum problema com seu cliente por alguma razão, seja porque você abriu mais um canal na região, seja a pessoa que às vezes está atendendo um produtor e deu algum problema com o seu produto lá no campo, e eu vejo diversas vezes gestores orientarem as pessoas, os vendedores ali, para não irem lá, porque ele vai escutar, não vai lá porque você não resolveu ainda, não vai lá porque você não vai conseguir vender nada, sei lá, né? Tem um monte de frases aí, mas sempre assim, não vai lá, evita. E eu falo, pelo contrário, pois vá. Vá e diga que você não resolveu ainda, mas que você está buscando, que você está acompanhando, mostra para o seu cliente que você está do lado dele. E gestão de conflitos, muitas vezes, você precisa de outras pessoas. Você vai precisar buscar dentro da empresa essa resposta com outros setores, ou você vai pedir o seu gestor para ir lá te acompanhar e fazer uma visita. Às vezes tem alguém da área técnica na sua empresa que pode te ajudar e reforçar um pouco melhor isso do que está acontecendo. Vai lá, leva junto, sabe? Não tem que ficar fazendo tudo sozinho, resolvendo tudo sozinho, não. E muitas vezes compartilhar isso com os colegas também, que seja depois de resolvido, ajuda muito. E eu sempre falo com os gestores, gente, para de deixar cada um só te procurar e resolver pontualmente as coisas, começa a discutir um pouco de algumas questões que estão acontecendo junto com o grupo, porque faz com que as pessoas criem um repertório para saberem fazer depois sozinhos. E falando em repertório, eu gosto muito dessa palavra quando a gente fala de carreira, né? Amplia o repertório e tudo mais, mas essa palavra, ela tem um significado muito especial quando a gente fala em psicologia. E eu converso muito sobre isso com a minha psicóloga, ela me traz diversas situações assim para eu refletir, ela vai me mostrando ali das minhas histórias de vida que eu conto para ela, porque a gente passa por inúmeras situações na vida da gente, e aí desde lá de trás da infância da gente, tem algumas coisas que a gente vive e que a gente vai ficando ali com alguns padrões, sabe, que a gente começa a adotar de como reagir em determinada situação, ou como não reagir, e às vezes o problema é que a gente não reage, e aí a gente vem, né, de infância, depois da adolescência e vai virando adulto, e a gente vem carregando com a gente algumas coisas que são esses padrões, essas formas de responder às situações que acontecem, mas a gente também precisa, às vezes depois de adulto, olha que doido isso, ampliar o nosso repertório psicológico, sabe? De padrões ali, pra gente saber lidar com situações que a gente antes não sabia lidar e que às vezes as pessoas falavam com a gente pra não falar, pra não fazer nada, ou a gente não tinha exemplos perto da gente de pessoas que agiam de determinada forma, que às vezes eram
mais assim de se posicionar e de falar quando alguma coisa estava incomodando, e a gente às vezes não, a gente não vive isso, a gente não tem pessoas assim perto, às vezes pessoas só mais passivas frente às situações que estão acontecendo, e a vida vai passando, a gente vai virando assim também, a gente vai fazendo a mesma coisa, ou esse não pedir ajuda, às vezes a gente conviveu com pais nossos ali que não eram assim, que não pediam ajuda, que não gostavam de pedir informação, às vezes na rua, né, quando estavam viajando ali, parar o carro e pedir ajuda. Então, eu lembro disso, meu pai, que eu tô lembrando, meu pai não gostava de jeito nenhum, a gente, no fim das contas, acabava tendo que parar e pedir ajuda quando a gente tava meio perdido numa cidade, não tinha GPS antigamente, não tinha nada, né, mas ele não gostava de jeito nenhum, tá, tô lembrando aqui agora, tadinho. Mas assim, essa série de coisas que a gente às vezes não tem lá de trás, de repertório para lidar com determinadas situações, faz com que a gente chegue na vida adulta agora e continue não sabendo lidar com situações que a gente precisa lidar. Então, fazer terapia ajuda muito a gente construir um repertório diferente para situações que a gente antes não sabia lidar, quando a gente era mais novo, a gente foi crescendo, continua não sabendo, mas de alguma forma a gente precisa aprender agora, né? Pra gente ter até uma vida mais leve, mais qualidade de vida, pra gente lidar melhor com situações ali, não só de trabalho, ali no nosso dia a dia, principalmente com a família da gente, pra gente criar melhor filhos, pra gente ter relacionamentos mais saudáveis, né? A gente precisa melhorar o nosso repertório em muitas situações que a gente às vezes construiu um repertório ruim ou não construiu em determinados pontos. Então eu te convido a pensar sobre isso e a levar para a sua sessão de terapia essa questão de qual que é a sua dificuldade em pedir ajuda ou em outra situação e ir construindo ali o seu repertório, fortalecendo ou mudando o seu repertório em relação a isso. Quem ainda não faz terapia, gente, pelo amor de Deus, tem acho que 1 ano e meio, nem sei, que eu estou fazendo, deve ser, acho que não tem 2 anos ainda na vida, tá? Eu nunca tinha feito antes, de vez em quando eu conto essa história aí, dando treinamento nas empresas, mas eu te convido isso, sabe? A você pensar a respeito de buscar uma terapia, porque ajuda muito a gente a resolver coisas que estão ali paradas dentro da gente, que estão só fazendo a gente sofrer. Bom, o que mais? A gente às vezes precisa pedir ajuda nessa situação, né? De buscar um psicólogo. Um psicólogo também pode ajudar muito a você lidar com essa ansiedade, com essa pressão, com esse incômodo que você está sentindo aí, uma tristeza durante vários dias na semana, ou uma raiva que você desconta em todo mundo. Isso não é normal e a gente precisa pedir ajuda sim. Tem que ser de preferência para um profissional que estudou isso, que sabe lidar com isso. Do mesmo jeito que quando a gente está precisando alimentar melhor, quando a gente quer começar a fazer atividade física, a gente não vai no nutricionista, ou deveria pelo menos ir, se você não foi ainda até hoje, nessa idade que você tem aí, pois vá a um nutricionista. Eu adoro minha nutricionista, a gente vai ter a gente vai ter conteúdo dentro da plataforma nossa de educação aqui, de um monte de coisa relacionada à saúde. Quem já está aqui com a gente já vai começar a ver daqui a pouco isso, mas sabe, busca em algum lugar informação, busca alguém da sua região aí que atenda de repente e busca uma orientação, às vezes para atividade física também, sabe? Alguém que faça uma ficha para você, que te oriente alguma coisa. Faz alguma coisa, sabe? Sai do lugar, pede ajuda para outras pessoas, pede companhia para alguém da sua família ou algum amigo se você está com dificuldade de manter isso, pede ajuda para a família se você está com dificuldade de se alimentar bem porque está todo mundo comendo porcaria dentro de casa. Então, pede ajuda, faz um combinado, sabe? Tudo é sobre você trazer outras pessoas junto com você para resolver os problemas e os desafios que você tem. É sobre isso pedir ajuda. Não é esperado por ninguém, tá? A não ser alguém completamente louco aí, mas nenhum gestor, por exemplo, espera que as pessoas da equipe saibam resolver tudo sozinhas. Ele espera que seja resolvido. Se a pessoa vai resolver sozinha, ou se ela vai até ele pedir ajuda e discutir um pouco do que pensou, não importa. O problema é que tem que estar resolvido ou a meta é que tem que estar sendo ali batida. Às vezes a gente se coloca numa situação de achar, não, mas eu é que tenho que bater a meta, eu é que tenho que fazer. Óbvio que depende da sua proatividade, depende de você executar, mas a sua proatividade pode começar aí, indo até o seu gestor, pedindo para marcar uma reunião e pedindo ajuda porque você não está sabendo fazer um planejamento, uma análise da sua carteira, porque você não está entendendo nada. E se ninguém aí dentro da sua empresa está entendendo nada,
tá precisando buscar fora essa ajuda, mas sabe, se movimentem. Não dá pra gente só colocar a culpa no mercado, gente. O que tá acontecendo hoje de uma mudança muito grande na forma de comprar, seja dos produtores ou das lojas, na forma como as pessoas negociam, as gerações novas que chegam, né? Todo esse movimento de mercado, de preço de commodity que tá ruim lá na frente e aí impacta em tudo, os juros de financiamento alto e tem coisa que o governo não liberou. Gente, é tanta coisa já que a gente não controla. Agora, o que a gente pode controlar, que é assumir a responsabilidade sobre algo para resolver e ir atrás de como resolver, seja pedindo ajuda para alguém dentro da sua empresa ou fora da empresa, está na sua mão, sabe? Então para de achar que é porque o mercado não está girando, porque tem muito concorrente, para de colocar o problema lá fora e traz para sua mão essa responsabilidade, sabe? Puxa essa rédea mesmo firme e entende que é você que resolve os seus problemas e não é só colocando a culpa no mercado. Por que será que tem um mercado que não está girando, que está difícil para todo mundo e mesmo assim tem gente vendendo, né? Talvez porque essas pessoas estão se movimentando um pouco mais e de um jeito diferente de você. Se você não sabe como fazer, passou da hora de pedir ajuda. Então, esse episódio de hoje é para que você entenda que existe solução para tudo nesta vida. E se você ainda não achou a solução, pode ser que você precise de ajuda de alguém. Você, gestor que está aqui até agora, até o final desse episódio, eu quero te falar uma coisa. Você não tem que resolver tudo sozinho. A própria capacitação da sua equipe, o desenvolvimento e essa condução da equipe para ter resultado, você é responsável por esse resultado, mas não necessariamente em saber tudo como fazer ou também fazer sozinho. Se você está precisando de ajuda, passou da hora de pedir. A gente tem aqui na MX um trabalho muito forte com o desenvolvimento de equipes comerciais, equipes técnicas e de toda a empresa e das lideranças. A gente traz aqui para dentro da nossa plataforma de educação. Temos aqui trilhas de capacitação que podem ser personalizadas para a sua equipe, para o seu momento, para o seu mercado. E a gente consegue desenvolver online ou fazendo um conjunto de online e presencial. Tem jeito de você vir aqui pra gente com essa demanda e a gente vai ficar muito feliz de te ajudar, assim como a gente está ajudando muitas empresas. E não espera, tá? Não espera virar o ano, não espera o mercado acelerar ou de repente dar uma diminuída no volume de venda que está acontecendo, de negociação que está acontecendo. O momento certo para capacitar seu time sempre é agora, imediatamente, quando você percebe que precisa fazer isso, sabe? Não é deixar para depois. Essa programação para muito depois, muitas vezes, faz com que as pessoas percam tempo demais e acabem não fazendo. E mais, digo mais, a gente consegue, com 1 hora, por exemplo, de capacitação por semana, desenvolver o seu time num nível ali durante meses ou durante um ano que você não tem ideia do quanto que a gente pode gerar de impacto de resultado para a performance do seu time, para as pessoas terem mais qualidade de vida e estarem melhor ali naquilo que elas fazem. Então, já passou da hora de você vir conversar com a gente também, pedir ajuda e a gente vai ter uma satisfação enorme em te ajudar, em fazer com que o seu time performe e que você também, gestor, não só tenha performance, mas também tenha qualidade de vida. Manda uma mensagem aqui no descritivo, tem um link para a gente conversar a respeito disso. Vamos começar agora, para ontem, e a gente pode te ajudar bastante aí nesses desafios todos seus. Se esse episódio foi importante para você, deixa a gente saber disso. Curte aqui, comenta, manda uma mensagem lá no meu Instagram, manda para mais pessoas esse episódio também. Eu espero que você tenha muito resultado a partir dessa virada de chave, da execução de tudo isso aqui que eu falei, e eu te vejo por aí, fora da porteira.